Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E como você já sabe, nós estamos comentando a NR13. Esse é o terceiro vídeo sobre a NR13. E lá no primeiro vídeo eu fiquei de comentar a abrangência, o item 13.2, e aí começa no 13.2.1. Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Primeiro, todos os equipamentos enquadrados como caldeiras, conforme item 13.4.1. Então bora ver lá. Caldeira a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, então tem que ter uma pressão superior à de fora, né, atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, lenha, gás, energia elétrica, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares. E aí o 13.4.1.2 classifica as caldeiras em três categorias. Primeiro, categoria A, cuja pressão de operação é superior ou igual a 1960 kPa. Categoria C, que a pressão de operação é igual ou inferior a 588 kPa e o volume interno é igual ou inferior a 100 litros. E a categoria B não se enquadra nas categorias anteriores. Então, isso aqui está na NR13. Mas o que mais está na NR13? O item B, vasos de pressão, cujo produto P vezes V, ou seja, P, pressão máxima de operação, e V, o volume interno, essa multiplicação da pressão vezes o volume, dê superior a 8. Mas o que é um vaso de pressão? Vai ser qualquer recipiente que tenha um fluido lá armazenado que esteja pressurizado. Lembra no primeiro vídeo que eu falei sobre extintor? Que apesar de ser um vaso de pressão, porque tem lá um fluido pressurizado, não entraria na NR13. Por quê? Porque justamente ele não atende essas classificações aqui. Tem mais uma classificação, bora lá. Vasos de pressão que contêm um fluido da classe A, independente das dimensões do produto PIV. Então, mesmo que esteja abaixo de 8, a pressão versus volume, mesmo que esteja abaixo de 8, ainda assim pode ser um vaso de pressão. Mas ele tem que atender ao item 13.5.1.2. Então bora lá ver qual é o 13.5.1.2. São aqueles onde tem os fluidos contidos no vaso de pressão, são classificados conforme descrito a seguir. Primeiro, classe A, fluidos inflamáveis. Então tem fluido inflamável dentro? Já era. Tem fluido combustível com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius? Também já está dentro. Tem fluidos tóxicos com limitolerância inferior a 20 ppm, a 20 partes por milhão? Também já está dentro da NR13. E hidrogênio e acetileno. E tem mais uma situação de recipientes móveis com P vezes V, pressão versus volume, superior a 8 ou com fluido classe A. Então, nesses casos também entra na NR13. Último caso, tubulações ou sistema de tubulação interligado a caldeiras ou vasos de pressão que contém os fluidos classe A ou B. Porque pensa bem, se eu tenho uma tubulação, ela veio da caldeira ou do vaso de pressão, ela vai ter risco também. Então a gente tem que tomar cuidado com a caldeira, com o vaso de pressão e com a tubulação. 13.3.8. Todas as intervenções que exigem mandrilamento. E o que é mandrilamento? Imagina aqui uma chapa metálica, lá o corpo da caldeira, e eu vou fazer um furo de um determinado formato. Imagina com uma furadeira, ok, mas existem outros formatos que eu posso utilizar. Isso é o mandrilamento. E também ele fala, olha aqui, ó, mandrilamento e soldagem. Espera aí que eu me perdi aqui, aqui, ó. Todas as intervenções que exigem mandrilamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exame ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos pelo PH, pelo profissional habilitado, de acordo com normas ou códigos aplicáveis. Porque imagina, tem lá um corpo metálico e eu vou fazer um mandrilamento ou uma soldagem. Alguém tem que avaliar isso e dar o aval, né? E tem que ser um profissional habilitado. É isso que ele está dizendo aqui. 13.3.11. O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorrência de, primeiro, vazamento, incêndio ou explosão, envolvendo equipamento abrangido nessa NR e que tenha como consequência uma das situações a seguir. Então,
a empresa tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e o sindicato. Em quais situações? Morte de trabalhador, acidentes que implicarem necessidade de internação hospitalar de trabalhador, evento de grande proporção. Mesmo que não tenha morte e tudo mais, foi um evento que teve uma consequência lá, mesmo que seja só financeira, tem que ser informado também. 13.3.11.1. A comunicação deve ser encaminhada até o segundo dia útil após a ocorrência e deve conter o quê? Razão social do empregador, endereço, local, data e hora da ocorrência, ok. Descrição da ocorrência, até aqui tudo bem. O que mais? Nome e função das vítimas, caso tenha. Procedimento de investigação adotado, então a análise do acidente. Cópia do último relatório de inspeção de segurança do equipamento, para mostrar que estava tudo ok ou não, né? E cópia da CAT, caso tenha sido algum acidente. Percebe que eu tenho que mandar tudo isso, Ministério do Trabalho e Sindicato. E o item 13.4.1, caldeiras a vapor, disposições gerais. Eu recomendo que você olhe lá o primeiro vídeo que eu fiz, onde eu explico um pouquinho melhor a caldeira, tá? Aproveita e vê o do Nestor também, que foi o segundo vídeo. Mas bora lá. 13.4.1.3. As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens. Primeiro, a válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, então a pressão máxima de trabalho admissível, considerando os requisitos do Código de Projeto. Então tem que ter válvulas que elas tenham sido dimensionadas de acordo com a pressão, né, para ela aliviar de acordo com o projeto estabelecido. Instrumento que indique a pressão do vapor acumulado, então tem que ter alguma coisa para indicar isso. Injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal, então tem um alimentador principal, independente do principal, que evite o superaquecimento por alimentação deficiente, ok? Sistema dedicado de drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de álcools com ações automáticas após acionamento pelo operador. Então, nesse tipo de caldeira, há algumas reações que podem ocorrer com a água e aí é preciso que tenha um desligamento rápido, e esse sistema que ele está pedindo. E o último, sistema automático de controle do nível de água com intertravamento que evite o superaquecimento por alimentação deficiente. Então, algo automático. Eu acho que eu pulei um item, deixa eu verificar aqui rapidinho, porque tem uma parte aqui que ele fala que as caldeiras elas devem ter a manutenção preventiva e preditiva. E é bom a gente entender essa diferença. Eu não lembro onde está exatamente. Mas bora lá. Preventiva. Eu tenho que fazer a troca de óleo, eu tenho que trocar uma correia e está programada a cada 6 meses, a cada ano. Se é preventivo, eu vou saber isso, fazer isso para que não tenha problema. Preditiva já é diferente. Eu vou acompanhar como é que está o andamento desse equipamento e conforme eu vejo que há uma necessidade de manutenção, e não é corretiva, é para evitar o futuro problema, eu estou fazendo a tal da manutenção preditiva. 13.4.1.4. Toda caldeira deve ter afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével com no mínimo as seguintes informações. Então, geralmente é uma plaquinha mais ou menos tamanho do celular, às vezes um pouquinho menor, e vai ter que ter o que lá? O nome do fabricante, o número de ordem dado pelo fabricante da caldeira, o ano de fabricação, a pressão máxima de trabalho admissível, quanto ela aguenta, né? Pressão de teste hidrostático da fabricação, capacidade de produção de vapor, quanto ela produz de vapor, área de superfície de aquecimento e código de projeto e ano de edição. Vamos concluir no 13.4.1.6. Toda caldeira deve possuir no estabelecimento onde estiver instalada a seguinte documentação devidamente atualizada. Olha o tanto de coisa que vai ter que ter. Primeiro, prontuário da caldeira fornecido pelo seu fabricante com um monte de informação. Não vou ler tudo aqui, você dá uma lida lá depois. Mas tem um monte de coisa que eu tenho que ter nesse prontuário. Por exemplo, especificação de materiais, características funcionais, como é que ele funciona, ano de fabricação, categoria da caldeira e tudo mais. Então dá o prontuário. Fora isso, registro de segurança, projeto de instalação, projeto de alteração ou reparo, relatório de inspeção e certificado de calibração e do dispositivo de segurança.
Então é por isso que eu tenho que ter, primeiro, um profissional que acompanhe tudo da caldeira. E por que é tão importante? Porque você está ali cuidando de uma bomba, tá? Que se falhar alguma coisa, explode e mata todo mundo. Então você tem que pensar numa caldeira, no vale de pressão, como você está lá com uma bomba, um bebê que pode explodir. Então você tem que cuidar bem detalhadamente e manter tudo atualizado. E às vezes a gente deixa lá, o pessoal da segurança deixa lá, isso é problema da manutenção. Problema da manutenção, não. Você vai ter que acompanhar se estão realizando. Essa parte de monitoramento é nossa, ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte e compartilha. E, tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para mim para sobralj@hotmail ou entra lá no site do Nestor, Segurança Trabalho NWN. Pode entrar também no meu site, no jornalsegurito.com. Um abraço e até o próximo programa.